Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Broadcast nas Redes. Eu, Célia Frouf, e meu colega Eduardo Rodrigues somos jornalistas em Brasília. Nosso convidado de hoje é o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e também presidente do PSD de Goiás, Vanderlan Cardoso. Foi o senador, que também é empresário, que apresentou a proposta de emenda à Constituição que passa a dar ao Banco Central autonomia financeira e administrativa. Há quase 3 anos, a instituição já garantiu formalmente sua autonomia operacional. Vamos conversar com o Vanderlan Cardoso sobre essa PEC e também o que ele destaca para a CAI em 2024. Além disso, vamos conversar um pouquinho sobre o seu futuro político. Senador, muito obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, Sérgio. Um prazer enorme estar falando com vocês. Agradeço também, Eduardo, e a todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento. Obrigado pelo convite. Eu queria saber, para a gente começar a conversa, o que levou o senhor a apresentar essa PEC que dá autonomia financeira, orçamentária, enfim, ao Banco Central? Porque a instituição enxerga até o senhor como um forte aliado dentro do Senado, dentro do Congresso. É isso mesmo? É isso mesmo. Mas, olha, me chamou muita atenção, Sérgio. Eu não sei se vocês sabem, mas o nosso chefe de gabinete ele tem quase 30 anos do Banco Central, funcionário do Banco Central. Então, quando veio trabalhar conosco, já me chamou a atenção, porque passamos, né, a perguntar sobre como é que é o funcionamento e tem algumas coisas que já vinham acontecendo que vocês da mídia às vezes nem ficam sabendo. Por exemplo, a, às vezes falta recurso para o Banco Central para pagar a conta de energia. Já houve casos também de, de precisar recursos, uma inundação que teve lá, muita chuva e teve a inundação, ao fazer no CPD que aconteceu isso. E ao fazer o orçamento, o que tinha para aquele ano só dava, não dava para cobrir. Então teve que fazer em 3 anos. Imagine só o sufoco que foi isso dentro do CPD. Né? E inúmeros casos que foi nos relatado. Bom, a prestação hoje, as informações, ela é dada na CAI, tá? Do Banco Central, de 2 vezes por ano. Esse último agora nós optamos de fazer no plenário do Senado Federal. Então, o Roberto, o presidente, vem e tirou todas as dúvidas ali que senadores e senadoras tinham. E validei isso, sim, né, com o próprio presidente do Banco Central, Roberto, sobre essas questões que foram me passadas e a solução seria essa, essa autonomia, né, orçamentária e financeira. E foi surpresa para mim também, confesso para vocês, Eduardo e Célia. Foi surpresa para mim, porque quando nós aprovamos ali a PEC, que deu autonomia ao Banco Central, né, eu achava, né, e pensava, quando começou essas discussões de faltar recursos e tudo mais, que tinha sido realmente uma autonomia de fato e de direito. Autonomia sem ter a questão orçamentária financeira não é autonomia, né? Então, foi quando nós fizemos esse projeto e apresentamos, né, o projeto dessa autonomia também orçamentária e financeira ao Banco Central. Boa tarde, senador. A gente Tá? sabe que um presidente Campos Neto quer deixar essa autonomia completa, como o senhor mesmo frisou, como um legado da administração dele no Banco Central. O mandato dele acaba esse ano, mas a gente também sabe que a PEC é um projeto mais demorado de ser aprovado, tem que passar por 2 turnos, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados. A gente publicou recentemente que, enfim, o relator, o senador Plínio Valério, que é do PSDB do Amazonas, já está costurando, já está conversando com servidores, tem conversado com o governo, enfim, para costurar uma aprovação mais célere desse projeto. Só acredita que é possível aprovar ainda esse ano, sabendo que tem eleição no segundo semestre? Qual é a perspectiva do senhor? É um projeto simples, Eduardo, é um projeto simples e um projeto bom. O Plínio Valério, o senador Plínio, o Davi foi muito feliz ao escolhê-lo aí como relator desse projeto, porque ele foi autor da PEC
que deu autonomia ao Banco Central. E ele é articulado, ele vai conversar com todos, né? E tenho certeza que aqueles probleminhas aí que a gente está vendo aí, né? Isso é normal em um projeto. Qualquer projeto tem isso. Nós apresentamos um texto. Esse texto vai receber emendas, tanto na Câmara como no Senado, e ele vai dialogar com todos, o pessoal aí do sindicato, os servidores, aposentados, ou seja, é o momento agora de diálogo, certo? Então, esse projeto, sim, acredito, devido à importância dele, até mesmo para o governo, porque, Eduardo, esse projeto sendo aprovado, como é que é hoje? Hoje o Banco Central tem em torno aí de 5 bilhões, são as despesas do Banco Central, em torno de 5 bilhões. Como é que é hoje? Tudo que o Banco Central remete ao Tesouro, ou seja, as taxas, tudo que ele arrecada, que é muitas vezes mais do que isso, vai para o governo. Esses recursos só podem ser usados para pagar juros da dívida ou a própria dívida pública, certo? Aí essa PEC sendo aprovada, o governo vai poder usar esses recursos para fazer investimentos, por exemplo, vai poder aplicar em outras coisas, não somente para pagamento de dívida pública. Então, para o governo, ainda mais para o ministro Haddad, que está juntando centavos aí para cobrir o déficit e tudo mais. Então, já pensou o governo ter aí um recurso extra já a partir do ano que entra? Porque não nós temos um caminho longo esse ano pela frente, a discussão da PEC, depois tem a regulamentação, ou seja, ela só vai valer para o ano que entra. O Roberto Campos Neto não vai estar na gestão no próximo ano. Então, o próprio governo já vai ter aí um caminho grande que já percorrido com a aprovação dessa PEC, podendo ter mais recursos o ano que entra em caixa para poder fazer investimentos no que quiser. Eu não sei se o senhor está acompanhando, mas os servidores do BC do Banco Central, né, estão numa luta muito grande pela valorização das carreiras, e aí eles estão muito fortes. E aí eles estão aproveitando também esse momento de agrupamento, de união, para tirar dúvidas sobre o que muda de fato para eles da PEC. Uma grande preocupação que eles têm é com essa transição, porque eles temem perder a prerrogativa de estabilidade que eles têm hoje, se a autarquia especial foi transformada numa empresa pública especial, e eles alegam que eles são fiscalizadores, reguladores, supervisores, e eles temem que eles percam a estabilidade. Como é que o senhor pode dar algum aceno para ele em relação a isso, ou pode realmente haver mudanças nessa área? Olha, se eu não me engano, foi em 2017, o Supremo já sacramentou isso, né? Não pode ser demitido, a não ser, como é hoje mesmo, o servidor pode ser demitido, né? Só se realmente tiver condições mesmo. Um servidor que pratica atos que desabone a conduta dele no serviço, ele é demitido, mas isso tem que ser provado, tem que ser, não é assim, é aberto um processo. E em 2017, o Supremo já sacramentou isso. Então, o servidor não vai ter perda com isso, ou vai ser mandado embora, ou vai. Não, de forma alguma. E isso aí também pode ser prever na PEC. Por isso que eu volto a falar aqui, o relator, o senador Plínio, ele é do diálogo. Então, com certeza, vai ser aperfeiçoado no Senado, através na comissão, através das emendas, depois vai para o plenário, depois tem a Câmara dos Deputados. Então, vai ser aperfeiçoado esse texto. E vai ter muita discussão, principalmente com os servidores. Olha, sério, eu já fui relator de projetos muito importantes para esse país, na pandemia, como, por exemplo, a desoneração, que tinha desoneração dos 17 setores, e, na época, abrangia uma série de recursos, de uma série de segmentos, e a gente sabe como é isso. Então, o texto que vem é o que é aprovado muitas das vezes, é aperfeiçoado para poder atender as demandas que tem, porventura, algumas dúvidas que venha a ter, como é o caso dos servidores. Isso aí pode ser previsto já na PEC, em um bom diálogo aí com
o relator. Senador, na semana passada, a ministra da Gestão, a Esther Dweck, disse em entrevista ao Estadão que o governo foi pego de surpresa pela PEC, que, enfim, não houve uma conversa anterior. Eu queria saber se o senhor chegou a conversar com alguém da equipe econômica, com alguém do Planalto sobre isso, e se essa discordância ideológica de alguns segmentos do PT com a condução da política monetária pelo presidente Roberto Campos Neto pode contaminar o debate da PEC, pode, enfim, prejudicar o andamento da PEC por um ruído da política monetária e não em si do conteúdo da PEC. Eduardo, você foi muito feliz na sua pergunta. Nós não podemos deixar, né, que seja contaminado um projeto como esse, que é de interesse do Banco Central, que é de interesse do país, que vem a resolver vários gargalos, né? Porque o BNDES não tem esses problemas que tem o Banco Central, porque lá ele tem essa autonomia, certo? Então está na hora do Banco Central, não é concorrente de ninguém, só tem um, só é o Banco Central. Ele não concorre com ninguém. Então, deixar de lado essas questões até mesmo ideológicas ou questões políticas, ou é porque se o Roberto for aprovado na gestão dele, os louros vai ser para ele, tem que ser discutido depois, nós vamos perder tempo. Eu estou pensando no país, né? É isso que a gente está pensando, né? O que é bom para o país, o que é bom para o Banco Central, para os servidores, até mesmo para o governo. Eu volto a falar, né? Vai ter recurso aí que pode ser investidos aí em muitas áreas, inclusive em programas que é o próprio governo aí que tem noticiado, que falta recursos para que sejam investidos. Então, nós temos que deixar isso de lado, ver realmente, começar a discussão do projeto, a meu modo de ver, tem que ser o mais rápido possível, começar para valer a partir do ano que entra. E outra coisa, Eduardo, hoje já é feita uma fiscalização da CGU, da AGU. O banco tem que contratar por lei uma auditoria externa para auditar o Banco Central e ainda tem a fiscalização do próprio banco. Então, já é muito bem feito, bem organizado. Então, acho que nós temos que só aperfeiçoar essa foi a intenção, de aperfeiçoar, porque se nós partirmos aí para falar com todos do governo, uns são favoráveis, outros não. O outro tem aquela confusão aí que foi desde o início do governo, com relação ao Banco Central. Quando nós começamos a discussão da independência, ou seja, da autonomia do Banco Central, certo? Mas foi uma confusão tão grande, né? Era muita gente dizendo que não, isso, aquilo, a oposição, que aprovou. Imagine se o Banco Central, Célia e Eduardo, não tivesse essa autonomia, sem interferências políticas nessa última eleição, quando se quis que baixasse os juros na marra, né? E não é assim. Hoje nós estamos colhendo os frutos dessa política que é séria, né? A inflação baixando, sob controle, os juros baixando, certo? A pressão que foi em cima do Banco Central para que no início do governo agora, vocês noticiaram e acompanharam muito, a pressão que foi em cima, principalmente do presidente Roberto Campos Neto, para que baixasse a taxa de juros da Selic, né? Sendo que o Banco Central sempre foi muito técnico, né? Nós temos vários fatores externos, tem a questão tem muita coisa que tem que ser visto, não é só o momento que tem que baixar, porque a turma está achando que o juro está alto. Aí as coisas sob controle, e nós devemos muito isso à política do Banco Central, em especial ao presidente Roberto Campos Neto. Vamos ampliar um pouquinho o assunto agora, mas ainda falar de possível contaminação. A gente assiste hoje a uma crise do executivo com a Câmara. O senhor acha que pode haver uma contaminação para o Senado e também, né, e com possíveis prejuízos à pauta econômica? Sério, não, eu não vejo, sério, porque esses embates eles são naturais, também porque, como está de recesso, né, a turma está procurando aí muita discussão, às vezes, né? Está querendo discussão porque ainda não tem pauta definida, isso e aquilo, então começa essas confusões aí, né? Mas o que a gente tem que ver, e eu sou bem realista e gosto das coisas positivas, né? Nós temos que pensar no país, né? Então, veja só, eu acho que os nossos líderes vão começar a pensar nisso agora.
certo? Nós estamos aí com uma epidemia de dengue. Está no país inteiro. Eu estou falando aqui com vocês aqui, minha cabeça está aqui, ó, estourando aqui de dor, tá um corpo ruim, aquele negócio, já estou apavorado achando que é dengue. Porque aqui em Brasília, está dentro de dengue aqui, está dando até nos macacos. Sério. Então, tem a epidemia de dengue. A Covid já está aí dando sinais em vários estados que está voltando forte. Nós estamos pensar como voltar a fazer a economia, crescer, gerar emprego e renda, dar credibilidade para o país, entendeu? Garantias aí dos contratos e tudo mais, e segurança jurídica. Então, nós temos tanta coisa para ser discutido, nós não podemos ficar nesses empates de frases de efeito para lá, frases de efeito para cá, que não leva a nada. E a população? Como é que fica, né, nesse jogo aí? Né? Mas eu acho, a meu modo de ver, sério, um pouco que a gente já conhece aqui, né? Eu sempre trabalhei para que haja diálogo, e eu acredito que voltando agora para valer mesmo, só vai voltar depois do Carnaval, voltando, aí vamos pegar as pautas mesmo positivas. Ninguém ganha com essa discussão, essas frases de efeito, essas confusões aí. Né? Ninguém ganha. Né? Nós não ganhamos, a população de modo geral, ninguém sai ganhando, certo? Vamos pensar aí nessas crises que está vindo, né? A crise da dengue, a crise da Covid, entendeu? E nós, sermos, como agentes públicos, procurar resolver essas questões para dar tranquilidade à nossa população. Bom, o senhor é presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. A gente sabe que os grandes temas passam pelo colegiado, as grandes reformas. A gente tem uma agenda grande do Ministério da Fazenda para esse ano e, enfim, os projetos dos próprios parlamentares. Quais são as expectativas do senhor para o trabalho da CAI nesse ano? E se o senhor puder eleger, qual é a marca que o senhor gostaria de deixar à frente do colegiado em 2024? Qual seria? Que na Comissão de Assuntos Econômicos, aqui a gente não deixa o projeto parar. Né? Alguns até dizem, ó, diminui um pouco o ritmo, porque isso aqui custa uma fortuna para o contribuinte, então nós temos que dar resultados. Nós temos muitas pautas que vai ser discutida, inclusive a regulamentação aí, da reforma tributária, agora que vem a discussão para valer mesmo, né? O que vai ser decidido, por exemplo, o que vai ser, quais os produtos que vão entrar na cesta básica, quais os produtos que vai ser de medicamentos que vai ser com tarifa reduzida, ou com taxa reduzida de 60%, o que vai ser zerado. Então, tem muita coisa para ser discutida, é o momento de todos ficarem atentos. Isso também passa pela CAI. E nós temos aí muita coisa para ser discutida. Não vai dar muito tempo para ficar mais em brigas políticas. Então, todos muito ocupados, principalmente a CAI. Né? Pautas municipalistas, tá? O prefeito não estão saindo mais de Brasília, então tem pauta municipalista. O agro está passando por dificuldades. Eu, Célio e Eduardo, olha a dificuldade que o agro está passando. Então, nós temos aí preço de soja caindo, os insumos começou a subir de novo, então a conta não está fechando, vem a seca. Né? Tem que ver, tem muita pauta para nós discutirmos aqui, muita coisa séria. Né? E, se depender da Comissão de Assuntos Econômicos, não vai parar. Inclusive, já estamos definindo pautas aqui, urgentes aqui, para ser aprovadas e para ir em frente. A gente vai perguntar para o senhor um pouquinho mais à frente sobre o agronegócio também, mas eu só queria terminar com a questão da CAI, que a previsão, juntando com o tema do BC que a gente estava tocando ontem mais cedo, a gente tem prevista para esse ano, são 3 sabatinas do Banco Central que estão previstas para esse ano. 2 de 2 diretores, os 2 últimos que vão ser trocados, os novos mandatos, e o do presidente Roberto Campos Neto. Muitos dizem, inclusive, que vão ter 4, porque um dos diretores, possivelmente Gabriel Galípolo, de política monetária, pode ser indicado para ficar à frente da instituição. A CAI não tem histórico de rejeitar as indicações do executivo para os cargos no BC. E as últimas sabatinas foram bem leves para os recém-nomeados. A gente acompanhou, eu e o Eduardo estivemos em praticamente todas elas. O senhor acredita que isso tende a se repetir no final do ano? Célia, quando tem as indicações, principalmente para diretores do Banco Central, são cargos muito técnicos, né? As pessoas já vêm já com currículo, já
já vem bem testados, né? Então, por isso que não tem problema, né? Todas as vezes que houver indicação no mandato passado, o senador Otto era presidente, então é assim, mandou, chegou a indicação na CAI, a gente procura logo estar sabatinando. Agora, do mesmo jeito, sob a minha presidência, chegou já a sabatina em seguida, porque faz falta um diretor, qualquer que seja ele, no Banco Central. Então tem que ser rápido. Não, eu creio que não vai ter problema nenhum, nenhum. O Gabriel Galípolo ficou muito conhecido, ele é bem conhecido. Se ele foi indicado pelo presidente Lula para a presidência do Banco Central, eu creio também que não vai ter problema nenhum. Tá? Aqui na CAI não tem essa. Nós somos aqui 54 membros, são 27 titulares, 27 suplentes, independente de situação, oposição e tudo. Então, tem casos aqui que não envolve política, não envolve cor partidária, não, é mais técnico. O senhor citou aí os problemas do agronegócio, a gente acompanhou, já teve uma liberação emergencial de recursos para as cooperativas de leite, teve aí uma mudança de regime tributário favorecendo o leite nacional, mas é suficiente? O ministro da Agricultura, o que é do seu partido, né, o ministro Fávaro, tem alertado que o agro vai passar por turbulências, por dificuldades esse ano. É o setor que praticamente carregou o PIB do ano passado e a gente sabe da importância para a economia como um todo. As medidas até agora são suficientes? O senhor está trabalhando para conseguir novas medidas para o setor? Enfim, que pé que está essa situação? Eduardo, você falou aí dos produtores de leite, né? Tomou-se uma iniciativa aí, eu não sei por que, de importar, liberar toda a importação e impostos do leite importado. Matou o nosso produtor. Há casos aqui em Goiás, por exemplo, que os produtores de leite aqui, aqueles menores, eles estão mudando do leite, por exemplo, produzir, indo para a produção de mel, que dá muito mais resultado, trabalha menos e está dando mais resultado do que tirar leite, por essa política, né? O que foi que melhorou, tirou os impostos, isso aqui, o nacional, mas o estrago já está feito. Para o produtor de leite nacional ele se recompor, precisa de ter medidas mais concretas. Não é simplesmente, vamos tirar aqui um imposto disso aqui se o importado continua, né? Que pelo menos é que parou com o de fora. Mas lá fora tem subsídios que não é brincadeira, vocês estão vendo aí, acompanhando lá na Europa, principalmente na França, que tem lá um subsídio violento para a agricultura, os produtores, e o governo mexeu lá um pouquinho só, né? Então, eles têm lá um subsídio muito grande, produz, né, sem carga tributária, e cada litro de leite produzido, eles ainda têm um X de bônus, aí manda para fora, manda para cá, manda para outros países. Então, aqui nós precisamos ter ações concretas. Em relação, por exemplo, a soja, nós tivemos aí um aumento exagerado na época de pandemia, subiu bastante os preços, e aí também subiu os insumos. Esse cartel que tem, que isso é um cartel, isso tem que ser combatido, Eduardo, que está na mão de poucos. É o adubo, ureia, é os defensivos, está na mão de poucos. Tornou um cartel, como a gente está tendo alguns cartéis no nosso país, né? Então, isso precisa, o governo precisa agir com mais firmeza em cima disso, produzir aqui no país e dar as mesmas condições que as pessoas têm que trás de fora, né? Nós temos aqui muito fertilizante, nós temos aqui fosfato, só que para produzir aqui, primeiro, é um parto para você conseguir uma licença. E vem tudo de fora, subsidiado, e aqueles que estão produzindo aqui, que é muito pouquinho, estão largando de mão, porque a taxa que os impostos é tão alta que não está compensando, tem que buscar de fora. E isso cartelizou. Senador, o senhor está falando de Goiás, tem uma previsão de ter uma quebra de 15% a 25% na safra, né, de soja aí esse ano. E o senhor é do mesmo partido do ministro Fávaro, que está muito preocupado em socorrer os produtores. O senhor acha que o seu estado, Goiás, também vai precisar entrar em um eventual pacote de renegociação de dívidas? Goiás já está no RRF, sério. Já entrou, já está aí no já
desde que foi aprovada a renegociação das dívidas para os 18 estados, Goiás Uhum. entrou, já foi Mas tem uma beneficiado. específica agora para a soja, para os Sim, com produtores de soja. certeza. Esse é específico para a agricultura e a soja, com certeza. Vai ser, sim, beneficiado. Tem que ser. É um dos grandes produtores do nosso país, é o estado de Goiás. Soja, milho, trigo. Está se produzindo muito trigo no nosso país, então, no nosso estado, e com certeza vai ser sim, contemplado. Para a gente fechar a parte mais econômica aqui da entrevista, vai ter que passar pela regulamentação da reforma tributária esse ano. A gente sabe que são várias leis ordinárias que têm que ser aprovadas e vários parlamentares já têm articulado grupos para debater esses assuntos. Há uma discussão em torno do papel que vai ter a Receita Federal e os fiscos estaduais. Como que o senhor vai participar disso? A CAI pretende reabrir os grupos de trabalho, analisar temas específicos, fazer mais de um grupo para analisar cada tema envolvido, que a gente sabe que é uma regulamentação muito complexa que vai passar por vários assuntos da reforma. Qual o plano do senhor em relação a isso? Da mesma forma, quando nós fizemos, Eduardo, na aprovação da PEC 45, nós criamos ali na CAI o grupo de trabalho. Foi muito importante. Nós tivemos ali, através das audiências públicas, os técnicos, as pessoas que foram ali saiu muitas emendas, inclusive emenda aprovada, a emenda minha que foi aprovada, que, como é hoje, né, por exemplo, através de uma debatedora, uma pessoa que foi lá falar sobre a reforma, os impostos hoje, sério, de gênero, homem e mulher, certo? Então, quando ela apresentou lá que um, um preservativo masculino, o imposto é 9,25 hoje, enquanto um DIU para a mulher é 30 e tantos por cento, e ela começou a citar vários exemplos, como é hoje. Eu não sabia, e olha que eu gosto dessa área, e nunca ninguém tinha observado isso. Nós ficamos sabendo na audiência pública. Ali nós apresentamos uma emenda que foi acatada, em que, na reforma tributária, se houver redução de tarifa para o produto para o homem, vá para a mulher. Se houver para a mulher, não pode ser diferenciado, entendeu? Então, na CAI foi importante isso. Foram várias audiências públicas, vários debates, e muitas emendas saíram dali, né? Então, nós vamos agora criar um grupo de trabalho para discutir a questão da regulamentação, né? Então, vai ser feito talvez mais de um grupo. É porque agora é que nós temos que Mais de um ficar atentos, grupo, o como eu senhor falei falou? desde o início. Oi? Foi mais de um grupo que o senhor falou que eu não entendi direito. Não, na reforma tributária foi um grupo. Agora, a intenção nossa, eu vou estar discutindo lá na CAI, com, Uhum. com o pessoal, com os participantes lá, os membros, é se a gente forma um grupo ou mais de um grupo. Tamanha a importância que é agora nessas leis complementares, a gente está discutindo, né, sobre o que vai ser regulamentado agora de itens, de produto, e uma série de coisas. Agora que pega mesmo a reforma tributária. A parte mais importante dela, será é agora, viu, Eduardo? A gente está indo para a parte final da entrevista de política. Eu vou ser bem direta com o senhor. O senhor já decidiu se vai ser candidato à prefeitura de Goiânia? Sério, essa decisão eu vou tomar ela, e acho que até março, março a gente toma essa decisão, né? Se a gente vai ser ou não vai ser candidato, né? Mas está tudo caminhando para que isso aconteça. Certo. Bom, antes mesmo do senhor anunciar essa decisão, já temos aí as pesquisas, né? O levantamento do Paraná Pesquisas mostrou que está bem acirrada a disputa por enquanto. Tem o nome do senhor, o nome do deputado Gustavo Gaia, tem a delegada Adriana Accorsi, que é do PT. Enfim, o senhor está se preparando, caso o senhor opte por concorrer, vai ser uma disputa bem acirrada esse ano em Goiânia, né? Goiânia sempre as disputas foram acirradas, Eduardo. Eu já disputei duas vezes, né? 2016 e 2020. Então, 2016 contra Iris Rezende Machado, você imagina. Fomos para o segundo turno, uma disputa bem acirrada. 2020 houve aquela questão da Covid, e meu adversário e amigo veio a falecer, que é o Maguito Vilela. Então, sempre foi muito acirrada as disputas em Goiânia. Essa não vai ser diferente, não. E como é que o senhor vê
uma possível composição com o PT, se houver o segundo turno, o senhor teria condições de apoiar a Adriana Corsi ou receber apoio dela se ela ficar de fora? O senhor vê um fechamento de algum acordo com o PT aí? Olha, o PSB nos dá essa tranquilidade de dialogar e conversar com todos os partidos, né? Mas o Kassab sempre passou isso para nós, né? Não é um partido de centro que não tem essa proibição. Olha, com esse partido você não conversa com ele. Não, então nós conversamos com todos. Eu não vejo problema nenhum, não, porque eu já tive apoio do PT no município que eu fui prefeito, né? E me ajudou a administrar. Não tem problema nenhum de fazer composição com nenhum partido, com ninguém. Vai depender muito da ocasião, do momento e do diálogo. E, bom, a gente sabe, a gente passou por várias eleições polarizadas nos últimos anos, e a gente sabe que a eleição presidencial ainda pode afetar as escolhas, enfim, as eleições municipais. É inclusive um teste à volta do PT ao poder. As composições serão feitas agora se o bolsonarismo ainda tem força, se o PT vai conseguir mais espaço, se os demais partidos vão ter independência, vão conquistar espaço entre esses dois lados dessa polarização. Se houver chance de contaminação desse cenário nacional para a eleição, especificamente em Goiânia? Eu vejo, Eduardo, olha, a questão de presidencial, né, nacional, né, com até mesmo de governo estadual, não interfere muito na eleição municipal, principalmente da capital. Não interfere. Goiânia já há casos inúmeros, já vem várias eleições, por exemplo, que o governador não faz o prefeito da capital. Então, isso já vem de longe, então não interfere. Você pega aí por 2020, né? Eu fui candidato, o candidato apoiado pelo presidente Bolsonaro foi o deputado Gustavo Gaia. E nem para o segundo turno ele foi. Ele teve aí seus 10, 11%. Então, não interfere, não. Eu já tenho um pouco de experiência nisso e não interfere, nem estadual e nem federal. O seu partido provavelmente deve sair com o Ratinho lá em 2026 para presidente. A gente sabe que o Caiado em Goiás está vendo aí um flanco que talvez ele possa aproveitar mais à direita. O PT com certeza vai buscar ou a reeleição de Lula ou um nome mais que continue. A gente está aqui muito próximo da eleição municipal, mas tudo tem a ver lá na frente também com 2026. Como é que o senhor enxerga esse cenário? Bom, o PSD, como você falou, tem o Ratinho Júnior que está fazendo uma administração exemplar, é uma dinâmica, uma administração muito boa. E o prefeito do Rio também, que está fazendo uma administração aí, deve ser reeleito, pelos números que a gente tem visto, deve ser reeleito. Então, o PSD tem bons nomes, né? Com certeza, está aqui, essas eleições agora vão ser fundamental, né? Como é que vai ficar? O PSD hoje é o partido que tem mais número de prefeituras, de prefeitos, são quase 1.000 prefeituras pelo país aí, vai querer ampliar, né? E para ter força também para chegar em 2026, se não tiver o candidato a presidente, para ter força para aquele que ele vai apoiar, né? Quem sabe, se não tiver o presidente, ou o vice, ou assim por diante, né? Então, PSD é um partido que, como é de centro, é só você observar, né? Está no governo Lula, com 3 ministérios, mas aí em São Paulo foi fundamental o Kassab e o PSD para a eleição do Tarcísio em São Paulo. Então, é um partido que transita bem. É isso, senador. Muito obrigada pela sua participação. Eu agradeço também ao meu colega Eduardo Rodrigues, ao Bruno Nogueirão, que nos deu apoio técnico, e a quem, claro, está nos assistindo. Até o próximo broadcast nas redes.